Hello, meus amores. Good morning. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade 11. É aquela unidade onde nós aprendemos, né? Estamos aprendendo sobre algumas palavras novas referente às partes da casa, né? Alguns objetos. E nós estamos aprendendo também a descrever a posição, né, dos objetos e das coisas de acordo com aquelas preposições, aquelas 3 palavrinhas que a gente aprendeu na aula da semana passada. Lembram quais são elas? Isso mesmo, in, on e under, né? Uma significa dentro, a outra significa em cima e a outra significa embaixo, não é isso? Então, essas são as preposições que nós começamos a aprender na semana passada. E a gente viu de início, né, que a garotinha, ela estava perguntando onde era que estavam alguns objetos dela, né? Então, por exemplo, a gente viu que ela estava perguntando para a mãe dela onde estavam 3 objetos. A school bag dela, que é a mochila, a ball, que é a bola, e o book, que é o livro, né? Então, a gente viu e a mãe dela utilizou essas preposições para dizer para ela onde era que estavam os objetos, né? Então, por exemplo, a mãe dela falou que o book dela, né, o livro dela, estava on the shelf, que significa em cima, né? Então, a gente viu que o livro dela estava aqui on, em cima, né, dessa estante, dessa prateleira. Depois ela perguntou também para a mãe dela onde era que estava a bola dela. E a mãe dela falou que a bola estava under the bed. E a gente viu que a bola estava embaixo da cama. E por último, a mãe dela perguntou para a mãe dela onde estava a school bag dela, né? A mochila dela. E a mãe falou que estava in the closet, né? Dentro do armário, dentro do guarda-roupa, certo? Então, foram essas as preposições que a gente aprendeu. E aí, vocês tiveram que completar aqui, né? Escrever o nome de cada uma desses 3 objetos, utilizando essas 3 palavrinhas. Depois disso, vocês tinham as palavras aqui embaixo no quadrinho amarelo, né? E vocês tinham que escrever nos lugares corretos. Então, aí a gente já aprendeu algumas palavras novas, né? A gente reviu algumas que já sabia e aprendeu algumas palavras novas. Então, aí a gente aprendeu como é que diz, por exemplo, mesa, em inglês. A gente viu também janela, cama, porta, quadro, cadeira e sofá, né? Então, vocês utilizaram essas palavrinhas aí do quadrinho amarelo e escreveram elas nos lugares corretos. Depois disso, vocês tinham aqui algumas imagens com alguns objetos que estavam em algumas posições. E nas frases aqui embaixo, pedia para vocês observarem essas figuras e marcarem, né? Sublinharem, passar um tracinho embaixo de uma das 3 preposições. Então, vocês tinham essas figuras aqui, vocês tinham que escrever, marcar um tracinho embaixo de uma dessas preposições em cada uma das frases, não é isso? E na aula de hoje, dando continuidade, então a gente vai ver aqui de início, eu vou ler para vocês algumas frases e vocês vão ter que marcar um X, né? Assinale a ilustração correspondente. Então, vocês vão marcar um xizinho nesse quadrinho que estiver de acordo com a frase que eu vou ler para vocês agora. Vamos lá. A frase da letra A. Então, prestem atenção aqui na figura da letra A. A frase da letra A diz assim: The cat is on the bed. The cat is on the bed. E aí, vocês vão marcar um X no quadrinho correto. A frase da letra B diz assim: The man is in the closet. The man is in the closet. A frase da letra C: The dog is under the table. The dog is under the table. E a frase da letra D: The ball is on the shelf. The ball is on the shelf. E aí, vocês vão marcar um X na frase correta. Eu vou ler mais uma vez para vocês, tá certo? A frase da letra A. The cat is on the bed.
a frase da letra B. The man is in the closet. Frase da letra C. The dog is under the table. E a frase da letra D. The ball is on the shelf. E aí, vocês vão marcar direitinho aí na figura correta. Depois, aqui embaixo, a gente tem algumas crianças segurando algumas plaquinhas, né? Então, o tema do nosso bimestre são os direitos da criança e do adolescente. São as coisas que as crianças e os adolescentes têm direito. Então, aqui a gente observa algumas crianças e cada uma delas está com uma plaquinha na mão. Uma plaquinha que indica esses direitos que cada criança tem, né? Que cada criança, que cada adolescente tem. E aí, essas plaquinhas, elas dizem assim, cada uma delas tem uma palavrinha, né? Então, vamos lá. As palavrinhas são life, health, food, family, freedom, education, play, respect. Mais uma vez. Life, health, food, family, freedom, education, play, respect. E aí, o que é que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo, né, a gente tem essas 8 plaquinhas. E aqui embaixo diz assim, as placas apresentam alguns dos direitos das crianças e dos adolescentes. Relacione-as às respectivas traduções. E aí, vocês vão ter que escrever esses números nas suas traduções corretas. Então, aqui embaixo a gente tem família, respeito, educação, vida, brincar, saúde, liberdade e alimentação. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que colocar esses números nesses quadrinhos. E aí, o que é que eu indico para vocês fazerem? Tente ver aquelas palavras que parecem mais com o português. Tem algumas palavras aí que elas lembram mais o português. E aí, vocês vão escrevendo os números dos lugares corretos. E se vocês não conseguirem saber de todas, ou não lembrarem, ou então não souberem o que significam todas elas, vocês podem utilizar o dicionário para pesquisar cada uma dessas palavras e escrever os números, né? Vocês vão pesquisar, vão encontrar a tradução e vão escrever os números nesses quadrinhos que a gente tem aí embaixo. Depois vem com mais uma perguntinha para vocês. Você conhece outros direitos das crianças? Se conhece, quais são eles? Então, será que você conhece? Você pode pedir ajuda, né, para o papai, para a mamãe. Quais são mais alguns outros direitos das crianças e dos adolescentes que não estão aí nessas plaquinhas? E aí vocês podem escrever nessa linha aí embaixo. Na próxima página, a gente tem uma perguntinha, né? Are the children's rights respected in all the world? Então, será que todas as crianças no mundo todo, né? Será que todas as crianças, elas são respeitadas da forma correta? A gente sabe que não, né? Tem alguns países onde as crianças precisam trabalhar, onde elas não têm a liberdade de estudar como a gente tem, como vocês estão tendo, né? Tem muitas crianças que precisam trabalhar para ajudar em casa. Então, infelizmente, nem todas as crianças no mundo todo têm os seus direitos respeitados. Depois disso aqui embaixo, vocês vão marcar V para verdadeiro e F para falso, depois copiar as frases corrigindo o erro das falsas, não é isso? Então, vamos lá, a gente tem aqui algumas figuras, né? Mais uma vez, e aí vocês vão ter que marcar, observar e vão marcar se for verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem uma cadeira vermelha. E aí, a frase diz assim, The chair is red. The chair is red. Então, será que é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, vocês vão marcar um V. Se for falso, vão marcar um F e vão escrever a frase embaixo utilizando a cor correta, né? Já que aí tá falando sobre a cor da cadeira.
Depois, na letra B, a gente tem aqui, ou na letra B não, na próxima figura, né? A gente tem aqui do lado alguns livros, aí nessa prateleira, nessa estante, e diz assim a frase: The books are under the shelf. The books are under the shelf. Então, aí vocês vão tentar lembrar dessa preposição que a gente estudou. Under, o que será que ela significa? E vocês irão observar a posição dos livros, vão observar onde é que os livros estão. Se a frase estiver correta, vocês só vão marcar um Vzinho, não precisa repetir a frase. E se a frase estiver errada, vocês vão marcar um F e vão reescrever a frase e vão escrever a preposição correta. Depois a gente tem aqui embaixo um sofá, não é? E aí diz assim: This sofa is new. Então, observe a situação desse sofá. E aí, se for correto, né? Então, aí tá dizendo que o sofá é novo. This sofa is new. Observem a situação do sofá. E aí, se for verdadeiro, vocês vão marcar um V. E se for falso, vão marcar um F e escrever embaixo a palavrinha correta, tá certo? Vão escrever, reescrever a frase e vão colocar a palavrinha correta. Depois do lado, a gente tem um gatinho dentro da caixa. E a gente tem a frase: The box is in the cat. The box is in the cat. Então, vocês vão marcar um V para verdadeiro e F para falso também. Observe onde é que o gato está. E aí, vocês vão, se estiver incorreta, se a frase for falsa, vocês vão fazer embaixo nas linhas, vocês vão reescrever a frase e copiar a palavrinha correta. Depois, a gente tem aqui uma cama, né? E a frase diz: The bed is big. The bed is big. Então, aí, se for verdadeiro, vocês também vão marcar um V. E se for falso, vão marcar um F e reescrever a frase. E colocar a palavrinha correta. Depois, a gente tem um gato em cima da cadeira. E a frase diz: The cat is in the chair. The cat is in the chair. Então, se for do mesmo jeito, se for correta, só vão marcar um V. E se for falsa, vão marcar um F, né? Vão escrever um F e reescrever a frase colocando da maneira correta, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, nós encerramos aqui essa unidade, onde a gente aprendeu algumas palavras novas referente à casa, né? Os objetos, por exemplo, da casa e outros objetos também, e alguns cômodos da casa, e aprendemos também o uso dessas três preposições, in, under e on, tá certo? Então, por hoje a gente encerra aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá, bye bye!